Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre, acompanhem comigo aqui na tela, limites e oportunidades sociais na realização do Projeto de Vida, meritocracia. Vamos iniciar nossa aula falando sobre desigualdades sociais. Essa imagem que vocês estão observando, ela é muito comum nos livros didáticos, principalmente de geografia e de história. Nessa primeira parte da imagem, você pode observar uma favela e ao lado um contraste. Nós temos aí apartamentos muito bem estruturados, com piscinas, áreas de lazer, enquanto na favela você pode observar algo não tão bem estruturado, em que as casas estão amontoadas, umas em cima das outras, e você pode observar também que na favela não possui propriamente uma área de lazer. Por que existem as desigualdades sociais? Nós temos alguns fatores que aumentam essas desigualdades. E quais são? Nós temos fatores econômicos, fatores sociais, políticos, históricos, principalmente os históricos. Por quê, gente? Não é de hoje que existem as desigualdades sociais, principalmente porque nós também temos um período histórico, necessariamente falando, propriamente falando, lá da colonização, em que os europeus vieram ao Brasil, nós já temos ali um momento em que algumas pessoas, no caso os europeus que estavam chegando aqui, se sentiam superiores às pessoas que já moravam aqui. Então, essa questão da desigualdade, ela vem desde a colonização e hoje em dia ela também é muito nítida. Continuando, nós vamos ver agora qual é a diferença entre a igualdade e a equidade. Existe essa diferença entre essas duas palavras que podem fazer com que essas diferenças também possam ser mais acentuadas. No caso da igualdade, as pessoas recebem os mesmos recursos, porém elas não conseguem alcançar os seus objetivos principais. E um desses objetivos nós colocamos aqui como exemplo os estudos. Então, você pode observar que nem todos alcançam os seus objetivos principais. Já na equidade, a divisão desses recursos é mais justa, fazendo com que quem tem pouco possa alcançar também o objetivo principal, no caso das pessoas que possuem os recursos de forma mais diferente. São exemplos de políticas sociais os que incluem programas de assistência social, educação pública, saúde pública, habitação social, segurança alimentar, entre outros. Essas políticas visam atender às necessidades básicas dos cidadãos e criar condições para que todos tenham oportunidades equitativas na sociedade. Então, pessoal, vale lembrar também que essas ajudas assistenciais, elas não são propriamente ditas como uma fonte de renda principal. As pessoas que recebem essa ajuda são exatamente para, como eu falei anteriormente para vocês, para manter a equidade entre essa questão da desigualdade social. Então, as pessoas não devem levar apenas como essa ajuda, como se fosse uma renda principal na sua casa, no seu lugar onde você mora, na sua moradia. Então, essas ajudas, essas fontes que geralmente vêm do governo e também são pagas com o dinheiro público, elas devem ser bem distribuídas e que a população deve usar de forma consciente. E de que forma acontece essa questão aí desses programas de assistência social? Nós temos aqui um ciclo de políticas públicas. Como que acontece? Primeiro, nós temos a identificação do problema. Logo após, nós temos a inclusão na agenda pública. Depois da inclusão, nós vamos para as soluções e é ali que nós vamos ver como que isso vai funcionar, de que forma, partindo para a decisão.
Logo depois, o planejamento da execução, em que as pessoas vão se reunir para ver de que forma esse programa pode ser implementado. Logo depois, haverá a implementação da política pública, e isso inclui também um monitoramento para ver se essa implementação está de fato ocorrendo. E, por fim, a avaliação. Então, até mesmo os recursos públicos que são inseridos nessa questão dos programas sociais, que de alguma certa forma acabam valorizando e ajudando as pessoas com menos renda, ela também deve ser planejada e monitorada para que haja a sua efetivação. Continuando, falando sobre a meritocracia, nós vamos falar também em relação às pessoas que possuem diferentes obstáculos na vida, digamos assim, para poder vencer, né? Geralmente as pessoas, principalmente em relação a homens e mulheres, nós temos também essa diferença entre os gêneros, entre as pessoas, e que existem também vários obstáculos que fazem com que as pessoas não tenham uma equidade em relação aos objetivos na vida. Então, muitas vezes as dificuldades, as desigualdades sociais também acabam afetando as pessoas de forma com que elas tenham que se esforçar ainda mais para poder conseguir alcançar os seus objetivos. Continuando, ainda sobre a meritocracia, nós temos aqui uma charge francesa e nela nós vamos ver exatamente o que eu falei anteriormente em relação à meritocracia, né? Nós temos aqui 3 níveis diferentes, no caso aqui de escolaridade, representado pela escada. Na primeira nós temos uma escada rolante, na segunda nós temos uma escada normal e na terceira nós temos os andaimes. Então vocês podem perceber que as pessoas elas têm diferentes modos de conseguir tentar ter algo na vida. E no caso aqui dessa charge, ela retrata bem essa diferença, essa desigualdade social existente. Continuando, como que nós podemos amenizar essas dificuldades em relação às desigualdades sociais? Nós temos aqui alguns fatores também, como mais oportunidades de emprego, e junto às oportunidades de emprego, nós também temos a qualificação. Então, quanto mais é ofertado a qualificação para o mercado de trabalho, mais as pessoas vão ter oportunidades e poder também conseguir alcançar seus objetivos. Seja conseguir uma moradia, um automóvel, conseguir fazer um curso ou uma faculdade, um curso superior no que sempre sonhou. Então, isso pode sim ajudar as pessoas a melhorar e a seguir seus caminhos, seus sonhos. Continuando também, educação de qualidade para todos, especialmente para os mais necessitados, que é o que eu falei para vocês em relação à equidade. No caso ali, se todos tiverem as oportunidades justas, elas também vão alcançar seus objetivos de forma mais plena. Tudo bem? Então, gente, essas são as nossas fontes e essa foi a nossa aula de hoje de projeto de vida. Eu espero que vocês tenham refletido sobre as desigualdades sociais e veem como elas ocorrem no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, vejo vocês na próxima aula de projeto de vida. Tchau, tchau!